Ele foi um jogador de futebol fora de série. Viveu o melhor do que o sucesso pode proporcionar. E o pior também. A luta de Walter Casagrande contra a dependência de cocaína é o ponto de partida da nova série do Dr. Drauzio Varela. Uma conversa sem rodeios sobre um problema de saúde pública. Qual o caminho da recuperação e como evitar as armadilhas dessa prisão química? Segunda, acordo às 9 horas da manhã, vou para academia, almoço, vou para terapia. É assim, eu programo a semana toda. Inclusive no final de semana o divertimento. E depois você cumpre? 95% eu cumpro. Se eu não tiver um amigo ou meu filho para sair, eu saio com a psicóloga. Me sentir sozinho ou cair na solidão é uma estrada rápida para recair. Quando eu entro no banheiro, tem um cara cheirando cocaína em cima da pia do banheiro. E ele virar para mim e vai assim, quer? Essa é a cena que eu imagino de maior risco para mim. Se me der uma vontade insuportável de ir no banheiro, eu pago a conta e vou para minha casa. Eu evito armadilhas, doutor. Eu tive 4 overdoses. Nesta série, você vai conhecer os caminhos que o Casagrande percorreu para se libertar da cocaína. Não vamos nos aprofundar na ciência por trás das compulsões, nem discutir a liberação das drogas, mas falar sobre pessoas que nunca imaginaram ficar dependentes quando tiveram os primeiros contatos com a droga. Eu pegava coisa de casa, roubava amigos. Todo mundo sofre, não sofre só você, sofre a família inteira. O usuário cai numa armadilha que o aprisiona. Dormir na rua, dormir em praças. Ele não é imoral nem criminoso. Dependência de cocaína não é caso de polícia, mas de saúde pública. Quatro gols de Casagrande na goleada sobre o Guará de Brasília. Casagrande... Eu pegava na bola e fazia gol, pegava na bola e fazia gol. Fez o segundo no... São Paulo, fevereiro de 1982. Surgia um novo ídolo do Corinthians, um jovem de 18 anos. Eu fiz 4 gols na estreia, aquilo me chacoalhou. Fora de campo, o artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano começava uma outra história. Qual foi o teu primeiro encontro com a cocaína? Foi em 82 mesmo, fui num show do Peter Frampton no Corinthians. Eu conheci a cocaína aquele dia. Qual foi a sensação? Maravilhosa, maravilhosa, aquilo que a cocaína dá mesmo. Você se sente poderoso, se acha mais culto ou mais inteligente que você realmente é. A cocaína aumenta a liberação da dopamina, um neurotransmissor que envia impulsos nervosos de prazer do cérebro para o resto do corpo. Aumenta a sensação, seja de disposição física, de bem-estar, de felicidade e de prazer. Era o que o Casagrande buscava, ainda mais depois de perder a irmã mais velha que sofreu um infarto aos 23 anos. Isso foi um baque muito forte, eu engoli. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe e do meu pai, eu falei, não posso demonstrar um sofrimento também. Carreguei isso para a vida. E aí, é claro que as memórias dela vinham e me pegava. E quando eu conheci a cocaína, parou. Eu parei de sofrer com a morte dela. Ele cheira uma carreira de cocaína, ele começa a achar que a vida não é tão ruim assim, que ele não está tão triste assim. Rebelde, irreverente, com opiniões fortes. Eu acho que tem um preconceito muito grande perante a gente, que somos jovens, e acho que nós não temos condições de nada, sabe? O Casagrande virou sensação. Seguiu fazendo gols em clubes brasileiros, europeus e na seleção brasileira. Eu usava maconha, cocaína na semana, até eu cheguei a usar em véspera de jogo. Alternava fases de maior e menor uso de cocaína, numa época em que o controle antidoping não era rigoroso. Do modo que eu saía na noite para arrebentar, eu treinava para arrebentar. Meu físico segurou muito essa onda. Quando é que você descambou mesmo, que você perdeu o controle? A partir de 98. 4 anos depois do fim da profissão de jogador de futebol. Veio o vazio. O vazio do vício da adrenalina de se jogar futebol. Não tem nenhuma coisa no mundo que dá a mesma sensação de prazer que um gol num jogo importante. O pico do prazer vai lá em cima e volta. Isso aí vicia.
O problema é, ao mesmo tempo em que estimula a área ligada ao prazer, aqui na parte central do cérebro, a cocaína agride essa camada mais externa, que é responsável pelo planejamento, o raciocínio e o controle da impulsividade. São substâncias que modificam a realidade, modificam as prioridades. A ponto de o usuário passar por cima de valores que considera importantes. Eu pegava coisa de casa, eu pegava dinheiro também, roubava amigos. O que estava vacilando eu pegava mesmo. Quase 50% das pessoas que usam cocaína tiveram o primeiro contato com a droga antes dos 18 anos. Foi o caso da Viviane, que está internada numa clínica de reabilitação há 6 meses. Eu comecei com 14. Acompanhamos a rotina de outros dependentes químicos. Mesmo com realidades de vida bem diferentes, as histórias estão conectadas. Eu tive uma perda de um irmão meu. Eu não soube lidar com essa perda. Aí foi onde eu conheci as drogas. Como se ele ficasse usando a cocaína como uma automedicação de uma depressão. Como um antidepressivo. Exatamente. Mas esse prazer momentâneo, que funciona como um alívio para a dor emocional, vai diminuindo conforme o uso. O Maurício está há 20 anos longe das drogas, mas se lembra bem como tudo começou. Começa bem pouquinho, né? E vai aumentando, né? Conforme você vai usando. O corpo se acostuma com a substância e aí a quantidade de droga aumenta no uso. Comecei a usar maconha, chegou um momento da minha vida que não começou mais a fazer efeito. Comecei a usar, né? Cocaína, depois fui pro crack. Tem gente que pensa que crack é uma outra droga, não, é a cocaína fumada. Ao ser aspirada, a cocaína em pó é absorvida lentamente através da mucosa nasal e a mucosa dos seios da face e cai na corrente sanguínea. O efeito começa em 5 a 10 minutos. Agora, quando a pessoa fuma ou injeta cocaína na veia, a sensação vem em menos de 1 minuto, porque já cai rapidamente na corrente sanguínea. Como o efeito é muito rápido, ele também desaparece muito rápido. Ou seja, depois de 5 minutos já acabou o efeito, então a pessoa quer usar mais. Foi assim que o Casagrande foi escravizado pela cocaína. Estava num aspecto deplorável, pesando 70 quilos, furado dos pés à cabeça, furúnculo o corpo todo. Mesmo assim, ele não se considerava um dependente químico. Nem quando eu perdi o controle, eu achei que eu tinha perdido o controle. Alain usa cocaína há 13 anos. Você usa droga durante a semana, só final de semana? Não, só final de semana mesmo. Você se acha um viciado em droga, dependente químico? Não, você acha? não. Em que momento o uso deixa de ser ocasional para se tornar dependência? A resposta está no caminho percorrido no dia a dia. Você deixa para trás compromissos importantes por causa da droga? Seus relacionamentos foram prejudicados? Sua rotina diária acontece ao redor da cocaína? Se você respondeu sim, o diagnóstico é dependência química. Procure ajuda. Ainda a ficha dele ainda não caiu por completo, não. A ficha do Casagrande só começou a cair em 2005. Eu tive uma overdose na frente do meu filho. Na frente não, eu estava no banheiro e ele do lado de fora. Eu tive uma overdose de droga injetável e entrei em convulsão no banheiro. Ele estava meio capengando, meio corcunda assim. Parecia que estava com dor de barriga. O Leonardo tinha 16 anos. Na época, o Casagrande ainda era casado, mas a esposa não sabia que ele usava cocaína. Foi o fim de 20 anos de casamento. Ali eu assinei, sou dependente químico compulsivo. Porque não é possível você fazer isso na frente do filho, cara. Não é possível. No momento que ele está na ativa, ele não gosta de ninguém. Nesse momento, eles só estão preocupados com uma coisa: conseguir a droga. Foi o que o Casagrande encontrou nas conversas com o Alain, que ainda não está totalmente convencido de que precisa fazer um tratamento. E a preocupação da sua mãe, você não te pega assim? Ou você no meio do uso de droga assim, nem lembra da família? Nem lembro. Escuta a vozinha dele, mãe. Que é ele. Em parte eu fico até contente, né? Falo assim,
Ai, graças a Deus, pelo menos vivo tá. O Casagrande também saiu vivo da overdose. Ficou internado por 40 dias e deu um tempo na droga, mas logo recaiu. Se a gente acende uma vela, ela está queimando, e aí em determinado momento a gente apaga essa vela, e depois acende a vela novamente, ela vai voltar a queimar de onde ela parou. Assim é a recaída de um dependente químico. Se o uso era muito severo, ele vai retomar esse uso severo. E eu comecei a ter visões, de surto psicótico, e comecei a ver demônios dentro do meu apartamento. Não dava para eu ver totalmente o rosto, não. O sofá murchava, que parece que tinha alguém sentado, e aparecia 2 garras em cada ponta do sofá. Garras igual de bicho? Garras, assim, ó. É tudo meu. Eu ouvia muito vozes, né? Às vezes eu chegava a enxergar coisas também. Depois de um tempo eu consegui perceber que realmente era pelo uso da substância, mas mesmo assim eu me causava medo. Isso que a gente chama de paranoia. Quem usa a primeira vez já pode ter esse tipo de sintoma. Esse tipo de fenômeno, como é que é explicado? Tem determinadas áreas do cérebro que, vamos dizer assim, coordenam o pensamento, né? Eles têm a ver com uma outra substância que chama serotonina no cérebro. A serotonina é outro neurotransmissor afetado durante o uso da cocaína. Quando superestimulado, provoca excitação e paranoia. Casagrande decidiu fugir das visões, de carro. Depois de misturar cocaína com calmantes e medicação para baixar a pressão, o previsível aconteceu. Walter Casagrande sofreu um acidente de carro na noite de ontem. Eu apaguei. Eu desmaiei, o pé desceu no acelerador. Ainda acelerou? Acelerou. Desse lado de cá tinha um monte de gente na calçada. E do lado de cá estavam todos os carros dele na calçada. A minha sorte que eu pendi pro lado de cá. Bateu na guia, subiu, capotei em cima de 6 carros e caiu do outro lado. Walter Casagrande teve um politraumatismo e chegou a ficar desacordado. A dependência química era uma doença crônica. Ela é incurável e ela é fatal. Ou o cara morre ou o cara se recupera. Casagrande sobreviveu. Só restava a recuperação. Eu sofri um acidente, acordei no hospital, vi o Dr. Pablo lá, não sabia quem era, dormi de novo e quando eu acordei eu estava aqui dentro. Dr. Pablo é médico psiquiatra da clínica de reabilitação. O que indica a internação, basicamente? Quando o paciente não tem condições de manter a abstinência. E quem te trouxe? Tua família? Minha família. Meu filho assinou a responsabilidade da internação, porque eu era involuntário. Involuntário é que eu não escolhi para vir. O Vitor estava com 21 anos. Ele não conseguia mais se cuidar e, por ser o filho mais velho, estava no meu colo ali a decisão do que fazer, de como tratar ele para frente. Se você tivesse te dado essa opção... Não, eu não vinha, lógico que não. Eu não percebia, mesmo todo mal, estourado, sem dormir, sem comer, sem beber água, magro, eu estava achando tudo certo. Tudo certo. É. Mas a família sabia que não estava e decidiu pela internação. Era o início de um longo tratamento com regras rígidas, como não receber visitas nos primeiros 6 meses. Esse vidro é escuro, né? Quem está lá fora não vê aqui dentro. Eu não recebia visita, meus pais vinham aqui e ficavam me olhando ali, porque eu, o professor de educação física, mandava eu ficar andando aqui. Por que isolar o paciente no início do tratamento? E quando ele não concorda com as regras, como os médicos fazem para mantê-lo internado? 4 meses assim, revoltado, parei de pagar a clínica para eles me mandarem embora. O desafio da reabilitação. No domingo que vem você vai saber o que o dependente químico enfrenta durante a internação. Disciplina, conduta, coisas que eu perdi lá fora. E as outras opções de tratamento, públicas e privadas.